Mas eu ouvi, assim, o suficiente Pra saber o que Pra saber o que tá tava rolando. rolando, né? E também vi o do... Como é o nome do advogado? Eric. Do Dr. Eric lá e tal. Beleza, bacana. Então, beleza. Eu Você vi, tá sabia municiado. que, tipo, antes de aparecer aqui, o Eric me mandou uma DM, eu nem trocava ideia com ele. E ele falou, pô, cara, eu vou lá no Flow, vai ser muito tenso. Eu falei, cara, imagina que você tá entrando num filme de besterol americano. Os caras não vão te tratar como inimigo, tá ligado? É só deixar fluir, então a parada vai ser legal. Mas eu não consegui ver o do Mil Grau muito, porque o cara, tipo, obviamente ele não ia vir aqui e falar, não, sou racista mesmo, não gosto de preto e tal. Então, ele não ia, tipo, fazer essa acusação contra ele mesmo. Com certeza. Mas eu espero que vocês tenham sentido que o tom... Porque o que acontece? A gente foi muito criticado durante a semana, fomos parar no Trending Topics, blá blá blá, por causa disso. Eu, particularmente, eu já disse isso, mas foi 15 vezes maior a repercussão que eu esperava. Tá ligado? Eu falei pra vocês aqui que eu sabia que ia ser grande. Quando eu vi toda a repercussão, no dia eu falei, cara, eu chuto que vai ter uns 50 mil pessoas assistindo. Teve 88 mil pessoas assistindo. Isso passa uma mensagem também. Isso, como eu disse pra vocês aqui mais cedo, eu acho que tem dois aspectos. Tinha uma galera esperando eles... 3 aspectos, o Ale levantou um outro também. Tinha uma galera esperando um linchamento virtual da nossa parte. Tinha uma galera que queria ouvir o que eles estavam falando. E o que o Ale disse tinha uma galera querendo ver pra se municiar contra a gente. E assim, mesmo com um posicionamento... O Monark fala que ele foi bem duro, eu concordo, foi mesmo. Mas a gente tentou ser o mais justo possível, tá ligado? Porque assim, a gente não falou nem sobre racismo, é para isso que vocês estão aqui hoje. A gente falou sobre fatos, coisas que aconteceram, coisas que eles mesmos produziram contra si. E a gente não teve nenhum momento a gente falando, pô, será que isso é racismo? Não, isso aí, na nossa opinião, é racismo. E vocês estão aqui pra gente trocar essa ideia, pra gente levantar esses assuntos, porque bateram na gente porque não tinha nenhum preto na mesa e tal. Primeiro os caras não queriam que a gente chamasse os caras, ponto. Né? Eu acho que isso é um primeiro tópico que eu queria muito saber a opinião de vocês. A gente errou em ter chamado os caras, chamamos e é isso, será que a gente fez um serviço à sociedade ou não? O que vocês pensam? Cara, eu sou a favor da liberdade, assim. Uma vez eu falei um negócio no Pânico e muita gente não entendeu, né? Falei, porque às vezes um cara tem uma atitude racista e aí eu falei, bom, pega o desgraçado, senta com ele no meio-fio e fala pra ele, explica pra mim por que você falou X coisa. Você vai ver que, na grande maioria dos casos, o vagabundo não vai saber explicar. Não tem explicação, né? Não tem explicação. Então, assim, se ele for racista mesmo, desses que eu acho que existem mesmo, ele vai falar assim, falei porque eu acho que preto é tudo burro e tal, e vai falar. Senão ele vai ficar desconcertado, vai ficar tentando disfarçar e tal, não sei o que lá. Então, às vezes, você consegue entender o quão estúpido o fulano é, mas não necessariamente um racista. Isso na minha maneira de ver. Então, assim, o que vocês fizeram aqui foi exatamente aquilo que eu falei que eu também faria numa circunstância parecida, né? Claro, eu tô aqui falando no campo das ideias, né? Porque se o sujeito tem uma atitude racista comigo, eu enfio a mão na cara. Como eu já falei, contigo, inteligência e um cruzado de direita, né? Aí eu já resolveria então, essa parada. Eu acho que vocês erraram. Eu acho que vocês... eu também acho que todo mundo tem direito de falar com quem quiser. Agora, não dá para dizer que a atitude de vocês foi antirracista, né? Porque as pessoas que estão alinhadas com o antirracismo não iriam querer simplesmente chamar o cara. Teriam feito outras medidas, como, por exemplo, trazer um advogado. Eu acho que o programa do advogado foi muito educativo, não só sobre racismo, mas também sobre os limites da internet, coisas que eu não sabia. Coisa de como a gente tem que ter a consequência do que a gente fala. Então isso foi educativo e o seu público aprendeu. Com o Mil Grau, eu acho que não foi tipo nem mais nem menos, tá ligado? Era vocês falando de uma bolha que não tá querendo saber de racismo com um cara que foi racista. Entendi o que você tá falando. Tipo, não acrescentou e nem ficou a mesma coisa. Entendi. Vieram aqui por quê? Porque, na verdade, eles também não falaram nada com nada. Então, quer dizer, não tem justificativa, né? Então, não ia adiantar o sujeito chegar aqui e falar,
foi sem querer e tal. Então, A desculpa que o cara deu, ele aceitou que foi racista o ato dele ali, o post. A desculpa que ele deu é que não era a intenção dele. Inclusive foi algo que a gente tratou com o advogado, né? Se ele tem intenção ou não, fez alguma diferença na parada. Eu acredito também que não, porque... puta, eu não tive intenção de matar você quando eu peguei meu carro bêbado. Ok, foda-se, meu tio morreu. Foda-se se você teve intenção ou não. O que você fez causou um mal na vida real e você tem que ser responsabilizado por isso, tá ligado? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, Ale, já que você falou aí esse lance de não ter um impacto na causa racial diretamente. Eu concordo contigo, porque a gente meio que tava falando pra uma galera que talvez não queira saber, né? Mas você não acha também que a gente levanta a bola pro assunto racial virar um debate maior? Depende, porque assim, quando vocês levantam a causa racial sem ter um controle, sem ter conhecimento dessa causa, vocês estão levantando a bola para qualquer um bater qualquer coisa, tá ligado? Esse programa do Mil Grau, por exemplo, teve várias ideias que não tinha nada a ver com a causa racial. Sim, teve mesmo. Porque eles atacaram e bateram em muita gente, independente de racismo. De cor. É porque o problema deles ele não é só que eles têm essas atitudes extremistas, falam muita bosta, inclusive bostas racistas. Não é só isso, mas também inclusive bostas racistas. O problema é que durante a construção do canal e da comunidade deles, eles tiveram estratégias que iam diretamente... geravam uma comunidade... Eles atacavam os outros. A comunidade dela não era uma comunidade pacífica que vivia em harmonia com as outras comunidades. Era uma comunidade agressiva que vivia em guerra com as outras comunidades. E pelo fato de ser isso, eles causaram muitas inimizades dentro do nosso meio. Então existia uma vontade muito grande dentro do nosso meio da gente discutir esse quesito dele também. Não só a parte do racismo. Meu filho que falou isso, né? Meu filho que tem adolescente e tal. O Thiago falou, ele falou assim, pai, esses moleques aí, eles fazem isso só pra ganhar seguidor, só pra ganhar like e dislike também. Então, assim, eles fazem de propósito. Né? Então, eu não sabia o que era. Quando eu ouvi o assunto, né, eu fui perguntar pra ele. Não, esses caras aí são trouxas. Eles fazem isso aí só pra ganhar clique. Pra ganhar clique, pra chamar atenção e tal. O clickbait de baixa qualidade, né? O clickbait. Aí cria essa comunidade que vocês estão falando, que é tóxica, né? Então, fica um monte de moleque, né, falando merda como se não tivesse amanhã. Né? E como se não tivesse responsabilidade. Né? Comportamental. Então, por isso que eu acho que vocês trazendo o Mil Grau é muito mais para suprir uma necessidade suas com audiência do que uma necessidade de lutar contra o racismo no país, tá ligado? Olha, eu concordo e eu discordo, porque é claro que a gente tinha noção que seria uma audiência muito grande a gente trazer o Mil Grau aqui pra debater, até porque o caso dele ficou conhecido mundialmente, tá ligado? Apareceu matérias dele na Grécia sobre o caso, na Polônia, nos Estados Unidos, em tudo. Mesmo? Foi assim, sim. Então, cara, essa foi uma treta de magnitudes mundiais épicas. É uma cagada épica. O cara conseguiu fazer uma... Tipo, sabe os mestres de algo? Ele fez o mestre da cagada ali, tá ligado? Então, a gente sabe do CrossFit. E é por isso que eu sabia que ia dar... mas não foi só por isso, nem esse foi o motivo principal pelo qual a gente trouxe. É que eu sinto que esse canal, ele tem... A gente sente, né? Que esse canal ele tem um papel de dar a oportunidade das pessoas conversarem e dialogarem. E a gente acredita que a gente tem que dialogar não só com quem a gente acha que está certo, quem a gente acha que é positivo, mas a gente acredita que a gente tem que dialogar com todos os setores da sociedade e que isso vai tornar o nosso programa um programa melhor, mais informativo, mais plural e mais, sei lá, só um programa melhor mesmo, tá ligado? A gente acredita que isso aumenta a qualidade do nosso programa, não só em termos de questão de view, mas em termos de benefício para a sociedade. E o público de vocês? Então, quer dizer, o público de vocês tem uma faixa etária que, se aquele papo deles lá que o nosso público é maior de 18 anos, eu não acredito naquela porcaria, acho que só tem moleque naquele negócio. Também não acredito. Os caras colocam qualquer idade lá, deve ter só 15 anos pra baixo. Pelo jeito, pelo menos mentalmente, sim. Né? Então, assim, se tem um adulto que tá acompanhando aquela parada lá, esse cara tem que tomar uns tapas na orelha, né? Então, assim, é uma molecada. Então, mas vocês têm um público que tem... Eu vejo por causa dos meus alunos, eu falei pra vocês. Então, meus alunos viram. Né? Aliás, um beijo pra todos os meus alunos aí, tanto do
do Homero quando objetivo, um beijão. Então, eles têm mais ou menos a mesma idade. Então, quer dizer, o fato de trazê-los aqui para falarem o que eles tinham que falar e tal, e para confrontá-los e tal, vocês iam colocar o público para ver essa coisa acontecendo, né? Então, por exemplo, se eles fossem no Jornal Nacional, né, o público deles e o público de vocês talvez não viria. Então, é uma oportunidade deles expô-los, né? Expô-los a um ambiente que é controlado por vocês, e vocês têm essa coisa da liberdade de falar aí o que você quer falar, mas nós vamos bater em você e tal. Então, assim, eu não diria que o saldo é negativo. É claro que o Ale tem uma posição assim, é aquela ideia de que não basta você ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Então, vocês tinham de se posicionar de modo a serem antirracistas, de passarem uma mensagem propriamente antirracista.